Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos começar os nossos estudos, e terminar com movimento harmônico simples e pêndulo simples. Vamos fazer a continuação do estudo de ondas, só que considerando um movimento constante, tá bom? Movimento constante de uma onda. Bom, aqui eu tenho uma imagem que ela parece um pouco confusa, mas se a gente analisar cada elemento da imagem, vocês vão perceber que todos eles envolvem um movimento oscilatório e um movimento periódico, né? O movimento oscilatório é aquele que ocorre em torno de um ponto central e periódico é que ocorre sempre no mesmo período, né? No caso aqui, o movimento de um pêndulo, né? O pêndulo oscilando é um movimento periódico e oscilatório. Um bloco preso a uma mola que foi deformada, ela fica oscilando, né? Aqui também da mesma maneira, só que na vertical. Aqui eu tenho também uma haste que ela se comporta como um elástico, então ela fica vibrando a esferinha na ponta. Então eu tenho aqui também um diapasão, ou seja, vários movimentos que correspondem ao movimento oscilatório, né? E movimento oscilatório e periódico. Aqui eu tenho até uma animação que mostra, por exemplo, como seria um corpo preso a uma mola oscilando, né? É lógico, pessoal, que nós temos que considerar que o atrito é inexistente, tá bom? Então esse bloquinho aí, ele está se movendo em movimento oscilatório, né? Mais uma vez, movimento oscilatório é todo movimento que ocorre em torno de um ponto central, um movimento de vai e vem. O ponto central aqui é o zero, né? E os pontos máximos que o corpo atinge, nós já sabemos que é a amplitude, tá bom? A amplitude é o ponto máximo de posição que o corpo possui em relação ao marco zero. E o movimento periódico, como eu também falei, é todo movimento oscilatório repetitivo, né? Em intervalos de tempos iguais, tá bom? Existem vários movimentos conhecidos como movimento harmônico simples, como eu mostrei anteriormente. Hoje nós iremos focar em dois, que é o movimento do sistema massa-mola e o movimento de um pêndulo, tá bom? Vamos lá. O que seria o movimento de um sistema massa-mola? Seria mais ou menos parecido com essa oscilação que eu estou demonstrando para vocês. Vamos entender por etapas como funciona o movimento? A primeira etapa, que vou circundar aqui, né? Vou enquadrar para vocês, que é esta. Ela é qual etapa? Um corpo, né, preso a uma mola, ele é puxado por uma força F, e ali você fica segurando esse corpo. Nós sabemos que a mola, ela não quer ser deformada, ela quer voltar à posição de origem. Então, se eu abrir minha mão e soltar o corpo, ele vai escapar e vai ficar em movimento oscilatório. E é o que irei fazer. Então, se eu abrir minha mão e soltar, o corpo vai realizar este movimento, né? Como nós estamos vendo aqui, ó, correto? Mas eu vou parar o corpo agora na segunda posição, que é aqui no meio. Tá vendo? Então, aqui no meio é a posição da figura B. Ele sai da extremidade, ele sai da sua amplitude e passa no ponto zero. Quando ele passa no ponto zero, neste momento, no ponto de equilíbrio, ponto zero, ele é uma situação em que o corpo não está recebendo nenhuma força, a mola não está esticada, né, nem comprimida, não há deformação da mola, ele só tem velocidade. E o mais interessante em saber é que a velocidade neste ponto é máxima, é o máximo de velocidade que o corpo possui durante o seu movimento oscilatório, ocorre quando ele passa no marco zero, lá no ponto de equilíbrio, tá bom? Quando ele ultrapassa esse ponto, ele começa a reduzir a velocidade. Bom, então ele parte, né, aqui segundo o desenho, ele parte da direita e vai aumentando a velocidade até o marco zero. Lá no marco zero ele começa a reduzir a velocidade. Por que que ele faz isso, professor? Por causa da mola, né? Até o marco zero a mola puxa o bloco. Do marco zero em diante, a mola começa a empurrar. Então a mola começa a ser comprimida, ela não quer ser comprimida. Então ele começa a reduzir a velocidade, como vocês podem observar na imagem. Ó, saiu do ar, aumentou a velocidade, passou pelo marco zero, diminui a velocidade e o movimento se torna repetitivo. Bom, vamos ao terceiro ponto. Tá aí, terceiro ponto. Vou marcar para vocês. Neste momento, a mola está de novo na sua deformação máxima. No caso aqui, em vez de ela estar totalmente esticada, ela está totalmente comprimida, né? Mas o comportamento é o mesmo. Aqui é no momento em que o corpo inverte o sentido de movimento, é onde a mola aplica maior força no corpo e ele está parado, porque é no momento que ele está invertendo o sentido de movimento.
tá bom? Vamos dar o play, vamos ver de novo. E o terceiro, o quarto e último movimento, é quando ele passa pelo marco zero de novo no retorno, que está aqui, né? E passando pelo marco zero aqui no retorno. Deixa eu só soltar aqui, galera, rapidinho. Aí. Quando ele passa aqui no marco zero no retorno, ele se encontra de acordo com como mostra a figura D, tá ok? E a partir daí o sistema começa a se repetir. Então ele é feito aí basicamente de 4 etapas. Do zero à máxima amplitude positiva, da máxima amplitude positiva até o zero, do zero à máxima da amplitude negativa e do máximo da amplitude negativa até o zero. São 4 partes desse movimento e esse movimento sempre tem que ser entendido em função de 3 grandezas físicas: a velocidade, a aceleração e a força. Lembrando que aceleração e força são intimamente ligados. Para onde aponta uma, a outra aponta também. Aonde uma é máxima, a outra também é máxima. Aonde a força é máxima e aonde a aceleração é máxima? Nas extremidades. Aonde a força vale 0 e a aceleração vale 0? No meio. Velocidade. Aonde a velocidade é máxima? No meio. Aonde a velocidade vale 0? Nas extremidades. Elas são opostas, velocidade e aceleração, neste movimento. Tá bom? Vamos lá? Então aqui a gente consegue entender o que eu acabei de falar. Olhem só. Aonde a posição é máxima? Nas amplitudes, né? A e a linha. A e a linha, como vocês podem ver aqui. Ó. Deixa eu marcar o A e o A linha na primeira figura para vocês poderem observar. Ó. A linha, que é a amplitude. Aonde, professor, a força é máxima, a aceleração também é máxima. Vocês podem ver pela tabela. Isso ocorre aonde, professor? Nas extremidades também. Lá no A, ó. No A e no A linha. Tá bom, pessoal? E aonde, professor, a velocidade ela é máxima? Então, a velocidade é máxima no local aonde a aceleração vale 0. Porque a aceleração, ela representa a mudança de velocidade. Se a aceleração zerou, é porque a velocidade não vai mudar mais. Ela chegou no seu máximo, por exemplo. Né? Que é o caso que acontece quando o corpo passa no meio. Tá bom? Depois olha essa figurinha, dá uma pausa no vídeo. Observem bem a escrita da tabela com a posição do bloco, ok? Bom, o que é mais importante a gente entender no movimento harmônico simples? Mais uma vez, temos que entender o conceito de período e frequência. E lembrando que período é o tempo que leva para fazer uma oscilação, ele não vai mudar quando a gente muda a matéria, o conceito é o mesmo. Então, mais uma vez, nós temos que o período é o menor intervalo de tempo no qual o evento se repete, tá bom? Ele é dado em segundos. Então, é o tempo que leva para fazer, ó, uma oscilação. Frequência é o inverso do período, por isso que a equação está aí, a frequência é o inverso do período. Ela mede quantas oscilações, quantas vezes ocorre esse movimento de vai e vem a cada 1 segundo. Só lendo o número de períodos que cabem numa determinada unidade de tempo, tá bom? Se essa unidade de tempo for segundo, a frequência vai ser dada em hertz. Fechou? Vamos lá? Por exemplo, olha só que interessante. Aqui eu tenho, né, um sistema massa-mola bem legal, né? Olha só que sistema massa-mola bem legal. A mola, ela foi esticada, né? Foi aplicada uma força aqui na mola para baixo. Por exemplo, alguém deve ter, pode pegar nessa esferinha e puxá-la para baixo. E ao fazer isso, ela deforma a mola, né? Ele fez uma força aqui, deformou a mola. Se eu soltar a esfera, e vamos supor que a esfera ela está presa numa mola com trilhos, né? E esses trilhos fazem a mola ir para frente ou para trás, no caso aqui, faz a mola se mover para a direita. Enquanto a mola se move para a direita, nós vamos verificar que o movimento dela é idêntico ao de uma onda transversal. Então o movimento dela, por ser idêntico a uma onda transversal, entra em todo o conceito de ondas também. Tá? Velocidade é comprimento de onda vezes frequência, velocidade é comprimento de onda dividido pelo período. Então a gente consegue medir, por exemplo, a velocidade, o comprimento de onda, a frequência e o período da mesma maneira como nós medimos em ondas. Porque o movimento harmônico simples, o MHS, como nós chamamos, ele é um movimento ondulatório. Tá bom, pessoal? E como eu encontro, né, como eu encontro o período desse movimento? Ele não é simplesmente uma análise simples. É bem complicado, ó. 2π raiz de m sobre k. Onde m é a massa do corpo que está deformando a mola e k representa a constante elástica da mola.
Lembrando aí, galera, mais uma vez, que a constante elástica representa a rigidez da mola. Quanto mais rígida a mola for, quanto mais difícil é você deformar a mola, maior é o valor da constante elástica. Aquelas molas mais fáceis de deformar, por exemplo, liguinha de dinheiro, né? Imagina você enrolando aquele monte de nota de 100 em casa. Ô, maravilha! Com o dinheirinho lá prendendo ela. Então, aquelas notinhas de 100 quando são presas na liguinha de dinheiro, você não tem que fazer muita força para esticar ela, para deformar ela. Por quê? Porque a constante elástica daquela nota, daquele dinheiro daquela liguinha que está prendendo a nota, é bem baixinha. Tá bom? Lembre-se disso, 2π raiz de m sobre k. Bom, como é que funciona o período nessa oscilação? Olha só que massa essa figura, gente. Essas duas figuras no caso. Eu tenho uma mola que está oscilando, né? Foram tiradas sucessivas imagens do período da oscilação dessa mola, ok? E foi feito um gráfico que demonstra como essa mola se comporta. Olha só que interessante, né? Então, assim, aonde é a amplitude máxima? É quando a mola está mais deformada, a sua deformação máxima, onde ela está na compressão máxima. Por exemplo, vamos marcar os pontos equivalentes aqui. Olhem só. A deformação máxima da mola, aqui, ó, ocorre nessa primeira imagem, correto? Isto aqui no gráfico equivale a este ponto. Tá vendo? A deformação mínima da mola, que é este pontinho aqui, no gráfico equivale a este pontinho. Tá bom? De novo, a deformação máxima da mola, que é esse último desenho, equivale a este local, a esta regiãozinha na onda senoidal, tá bom? Isso é bem interessante. Uma parte muito interessante é que quando a mola não está comprimida, quando a mola não está esticada, é no momento em que a mola não tem nenhuma deformação. Que pontos são esses na onda aqui, ó, nesta onda? São esses pontinhos aqui que eu vou fazer de verde. São esses pontinhos aqui, ó. Aqui são 3 locais em que a mola, em que é o momento em que a mola não tem nenhuma deformação, tá? Esses momentos aqui no desenho da mola equivalem a esses dois aqui, ó. Deixa eu engrossar um pouquinho mais a tinta, a parada aqui. Ó, esses dois aqui, galera, ó. Estão vendo que interessante? Então a gente consegue converter qualquer movimento oscilatório para o movimento de uma onda. E onda, nós já sabemos várias informações dela. Correto? Pêndulo simples. O pêndulo é algo muito interessante. Por incrível que pareça, é um instrumento que ainda é utilizado em várias situações. Por exemplo, relógio, aqueles relógios antigos de parede, né? Tem um pêndulo ali. Tem como a gente medir, galera, por incrível que pareça, a gravidade através de um pêndulo. Olha só que legal, né? Dá pra gente poder medir a gravidade em alguns locais através de um pêndulo. É lógico que não é um experimento muito preciso, né? Porque a gente tem que fazer uma contabilização visual ali se não tiver nenhum equipamento que mede corretamente essa oscilação. E também o ar, o ambiente pode interferir nessa oscilação por causa do vento ou algo parecido, onde você tem sempre que pensar em que esse pêndulo tem que oscilar no sistema isolado. Mas é interessante saber que, mesmo que de forma bem artesanal, como se diz, tem como nós calcularmos a gravidade do planeta Terra com pêndulo. Olha só que interessante. Bom, o que é um pêndulo, galera? Ela é um elemento, né, feito com uma corda, né, uma cordinha, e uma esferinha, ou seja lá, não precisa ser uma esfera, mas qualquer corpo pendurado, né, nessa corda, onde você consegue fazer esse corpo oscilar. Né? Se eu levantar ele e soltar, ele vai ficar ali oscilando. Olha só que interessante. Ó. Vum, 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 vum. Né? E algumas coisas são muito importantes no pêndulo. E essas coisas mais importantes, né, essas grandezas físicas mais importantes que nós temos aqui num pêndulo são o comprimento do pêndulo e a sua massa. A massa do pêndulo é importante em algumas situações. Tá? Algo muito importante também é o ângulo de inclinação do pêndulo. Tá bom, pessoal? Um pêndulo, para ele poder funcionar corretamente, para ele ser o mais preciso possível, essa variação angular aqui, esse ângulo aqui em que você puxa ele, não pode ultrapassar 10 graus. Ué, professor, por que não pode ultrapassar 10 graus? Porque se você puxar mais, se isso aí for uma corda, né? Se essa esferinha estiver presa numa corda, se você puxar mais, quando você soltar, ela dobra um pouquinho antes de descer. E isso gera um movimento errado do pêndulo, tá? Então sempre quando for analisar um movimento oscilatório, lembre-se que você tem que puxar o pêndulo só um pouquinho e contabilizar o movimento ali dele, considerando uma pequena variação angular,
Beleza? E mais uma vez, como enquanto o período do pêndulo é bem parecido com a equação do período do massa-mola, né? Lembrando que massa-mola toma como referência a massa e a constante elástica da mola, no pêndulo a referência é o comprimento do fio e a gravidade. Olha só que interessante, não depende da massa, né? Não importa, no caso aqui do período, tá, gente? Não importa qual é a massa que eu coloco aqui. O movimento do pêndulo vai ser o mesmo, porque ele só vai depender da gravidade, que no caso no planeta Terra, em geral, a gravidade na média aí tem um valor de 9,8, e do comprimento do fio. Então o comprimento do fio realmente que vai definir qual é o período deste pêndulo, tá bom? Como eu falei, o estudo do movimento harmônico simples é um estudo bem utilizado, né? Já foi muito utilizado em alguns instrumentos, por exemplo, em relógios antigos, e hoje é muito utilizado, por exemplo, nas medidas de satélites. Você entender o movimento que um satélite gira ao redor da Terra, você entender como colocar um satélite em órbita estacionária, que é um satélite que ele acompanha o país. Por exemplo, se o Brasil lançar um satélite para acompanhar como funciona as queimadas na Mata Atlântica, por exemplo. Ele pode liberar um satélite no espaço e colocar ele para ficar acompanhando o planeta, o Brasil, sem rodar mais rápido, mais devagar, acompanhar direitinho a rotação da Terra. E para que isso aconteça, para que os cientistas consigam construir esse satélite e pôr numa posição em que isso ocorre, eles têm que entender o movimento harmônico simples, tá bom? Vamos lá? Vamos resolver alguns exercícios que envolvem o movimento harmônico simples. Aqui eu tenho da ponte, mas depois eu falo da ponte depois que resolver o exemplo, tá bom? Vamos lá. Olha que legal o primeiro exemplo. Com o objetivo de calcular a gravidade do planeta Terra em um certo local, um estudante de física, de posse de um pêndulo simples, com um comprimento de 1 metro, o pôs para oscilar medindo seu período em 2 segundos. Então, vamos lá. Ponto. Vou parar um pouquinho aí. Vamos agora escrever os valores que o exercício fornece. Bora lá. Comprimento do fio, 1 metro. Ok. Período T, 2 segundos. Tá bom? Vamos fazer a leitura, continuar a leitura? Qual o valor da gravidade encontrada por ele? Olha só que interessante. Ele pôs o pêndulo para oscilar, ele sabe o comprimento do fio e quer saber qual é a medida da gravidade naquele local. Se você tiver um cronômetro e lembrar que você não pode puxar muito ele, puxar só um pouquinho e soltar, e você conseguir medir o tempo de oscilação, você consegue em casa medir aproximadamente a gravidade aí na sua região. Mas professor, mas a gravidade do planeta é sempre a mesma? Não, gente, é só uma média. Tudo depende da densidade, da porção de densidade de massa que está sobre os seus pés. Em alguns lugares a gravidade é um pouco maior, em outro um pouco menor, principalmente devido à altitude, tá? Quanto mais alto você estiver, menor vai ser o valor do campo gravitacional, porque a referência dele é o centro da Terra. Então isso pode mudar. Muda nas casas decimais, mas muda, tá ok? Vamos calcular o período? Bora lá. Período, né? 2π, não tem como desenhar o π, vou escrever π então. Raiz, olha minha raiz que linda, gente. Raiz de, deixa eu botar um, opa, L, tá? L sobre G, tá bom? A raiz aqui, galera, vai para todo mundo, então deixa eu desenhar a raiz aqui para todo mundo. Deixa eu melhorar um pouquinho essa raiz, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu desenhar aqui, porque o Lucas é bom em desenho. Aonde? Tá aí, ó. Vup, ó, que lindo, gente. Você não tem um professor de física que desenha tão bem. Vamos lá. Período. Período do pêndulo. O que é o período do pêndulo? Vamos lá. Se eu tenho um pêndulo aqui, né, vamos entender melhor o conceito do período do pêndulo. Ó. Aqui eu tenho um pêndulo, correto? Ó, tem um pêndulo. E aqui eu tenho uma esfera na pontinha do pêndulo. Beleza? Tem a esferinha ali na pontinha do pêndulo. Tá aí. O que é o período do pêndulo? Ele equivale à situação da seguinte maneira. Você vai esticar o pêndulo, 10 grauzinhos no máximo, menos se puder, e vai liberá-lo. É o tempo que ele leva para vir até aqui do outro lado e voltar até a posição que você liberou. Tá bom? Esse é o tempo de um período, o tempo que leva para fazer o movimento de ida e de volta. Não é só de ida, hein, gente? Ida e volta. E o menino fez essa análise e contou um tempo de 2 segundos. Tá bom? 1 segundo para ir, 1 segundo para voltar. Vamos continuar?
Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, beleza. Então vamos lá. O período que ele encontrou, 2 segundos. 2 vezes π raiz do comprimento, né? Comprimento do fio 1 metro sobre g, que é o meu objetivo. Então, tá aqui, deixa eu fazer a raiz aqui bonitinha. Beleza? Ok? Olha só, galera, que interessante. Eu posso vir aqui e cortar 2 com 2, né? Não posso? Que tem dos dois lados, correto? Então corta 2 com 2, né? O que eu vou fazer com essa raiz? Vai ficar assim, ó. Vamos primeiro fazer com calma, porque às vezes o aluno não vai entender. Deixa eu diminuir um pouco a letra. 1 é igual a π, né? Raiz de 1 sobre g. Galera, para eliminar essa raiz, a gente pode fazer uma artimanha bem simples. Eu posso fechar um parênteses aqui, fechar um parênteses aqui, fechar um parênteses aqui, fechar um parênteses aqui e elevar todo mundo ao quadrado. Legal, né? Se eu levar os dois lados ao quadrado, posso fazer isso à vontade. Vamos lá, 1 ao quadrado, 1, tá bom? Π ao quadrado, π ao quadrado. Bom, o π nós já sabemos que vale 3,14. Vamos colocar aqui logo. 3,14 ao quadrado, que multiplica 1 dividido pela gravidade. 1 dividido pela gravidade, ok? Bom, fazendo agora a multiplicação cruzada, colocando um umzinho aqui embaixo e multiplicando cruzado, nós teremos que a gravidade será, agora pode aumentar a letra de novo, 3,14 ao quadrado. Galera, 3,14 ao quadrado vale aproximadamente 9,8. Então essa é a gravidade que o menino calculou, né? Que é, na verdade, a gravidade média do planeta Terra. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Interessante, né? Tentem fabricar um pêndulo em casa. Pessoal, como é que eu fabrico? Dica que eu dou bem simples. Pega um fio dental, amarra uma borracha na ponta, prende ele no topinho da mesa ali e oscila e conta o tempo. Tá bom? Vamos à próxima. A próxima é bem legal. A figura ao lado mostra 3 massas penduradas por fios presos ao teto. As massas serão postas para oscilar e se movimentarão como pêndulo simples. No pêndulo 1 da esquerda, o comprimento do fio é L e a massa M. No pêndulo 2 do meio, o comprimento do fio é L, mas a massa é o dobro, 2M. No pêndulo 3 da direita, o comprimento é 2L e a massa é 2M. Assinale a alternativa correta quanto ao período de cada. Gente, eu até tirei as alternativas aqui para não ocupar muito espaço, mas ele quer saber o seguinte: qual é a relação de períodos? Qual é o maior período e qual é o menor período que cada pêndulo desse terá, tá bom? Então ele quer saber qual é a relação entre os períodos. Eu tirei aqui, galera, para poder ficar menorzinho, para ter espacinho para fazer. Vamos lá? Gente, o período é 2π, né? Raiz de L sobre G. Correto? Professor, mas, poxa, um tem um dobro da massa que o outro. Isso vai interferir? Então, galera, quando você quer descobrir matematicamente se uma grandeza física interfere no processo ou não interfere, é só olhar para a equação. Nesta equação aí do período, em algum momento, vocês verificam a existência, a solicitação do uso da massa? Ela solicita o uso da massa? Não solicita. Eu não preciso saber a massa do sistema para poder calcular o período. Então, se eu comparar o primeiro, né? Deixa eu até marcar aqui o primeiro, como o texto diz. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e esse aqui é o terceiro. Se eu comparar o primeiro com o segundo, como a diferença entre eles é somente a massa e a massa não interfere no período, se eu pôr os dois pêndulos para oscilar, eles vão oscilar igualzinho. O período vai ser igual para os dois, né? Então já vou colocar essa afirmação aqui, ó. O período do primeiro, T1, é igual ao período do segundo, T2. Bom, vamos entender agora o período do terceiro. O que muda no terceiro? O terceiro, além da massa, mas a massa não interfere, então desconsidera, eu tenho um aumento no comprimento do fio. O comprimento do fio dobrou. Significa, então, que se eu for colocar o dobro do comprimento do fio aqui na equação, vai entrar o número 2 aqui, ó. E o comprimento do fio aumentando, aumenta também o período.
significa que o pêndulo ele vai levar um tempo maior para realizar uma oscilação. Mas pela lógica é bem fácil de entender, né? Se eu tenho um fio maior, ele vai demorar mais tempo para percorrer uma distância, não é? Então, aumentou o comprimento do fio, aumenta o período. Então, o período 1 e o período 2 são iguais, porém, eles são menores que o período 3. Ok? Vamos finalizar com mais um exercício? Então tá aí, ó, período 1 igual ao período 2, que são menores que o período do terceiro. Vamos lá. Um bloco de 2 kg está suspenso de uma certa mola. Então ele está preso a uma mola, né? E se suspendermos um corpo de 300 kg embaixo do bloco, a mola estica mais 2 centímetros. Então olha só que interessante. Eu tenho a mola de 2 kg, perdão, eu tenho um bloco de 2 kg que está preso à mola. Aí eu vou lá e penduro nessa mesma mola que já tem um bloco, outro corpo de 300 gramas. E por causa disso, né, a mola vai ter um peso maior sobre ela, ela vai esticar mais. E ela vai esticar 2 centímetros. Qual é a constante elástica da mola? I. Olhem só. Essa matéria, galera, também está associada às leis de Newton, principalmente aquela questão da força elástica. Vocês lembram o que é a força elástica? A força elástica é conhecida como lei de Hooke. E a lei de Hooke, né, vou botar aqui letra A. E a lei de Hooke, Robert Hooke, ela é F igual a K vezes X. F é a força aplicada na mola. Qual foi a força aplicada na mola aí para ela esticar 2 centímetros? É o peso do corpo de 300 gramas. Então é o peso do corpo de 300 gramas. Não é? Só que o peso ele é massa vezes gravidade. Então massa vezes gravidade é igual a K vezes X. A massa deve ser em quilogramas. Como aí está em gramas, divide por 1000. 300 dividido por 1000, 0,3. Gravidade, para facilitar a nossa vida, vale 10, tá bom? A constante elástica é meu objetivo. E X é o quanto esta massa deformou a mola. Somente esta massa fez a mola esticar mais 2 centímetros. Então eu coloco os 2 centímetros no cálculo em metros. Pode ser em centímetros? Não, professor. Pode ser, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer em metros, que é de acordo com o sistema internacional. Vamos lá? 0,02 metros, basta dividir por 100. Bom, aqui é uma continha chatinha, né? Mas bora lá. Gente, aqui vai ficar, ó, 3 é igual a 0,02K. Continuando aqui do lado. Opa, ficou feinho aqui esse amarelinho, né? Continuando aqui do lado, eu vou ter que K é igual a 3 dividido por 0,02, que vai dar 150 newtons por... Opa, newtons é maiúsculo, newtons por metro. Bom? 3 dividido por 0,02, 150 newtons por metro. Bom, essa é a constante elástica. Letra B. Vamos à letra B? Vou fazer aqui embaixo a letra B, hein? Não confundam. Letra B. Se removermos o corpo de 300 gramas, ó, tirei ele da jogada, e o bloco for colocado em oscilação, qual é a frequência do movimento? Bom, nós sabemos a equação do período, então vamos achar o período para depois calcularmos a frequência? Fazendo a letrinha menor, tá, galera? Vamos lá, hein? Período é 2π raiz da massa, a massa 2 kg, sobre a constante elástica 150. Tá bom? Deixa eu fazer aqui a raiz. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, raiz. Tá bom, galera. Beleza? Vamos lá. Bom, ele pede para considerar o π como 3,14. 3,14 vezes 2 vai dar 6,28. Vezes 2 dividido por 50, que dá 1 por 75, e a raiz disso. Lógico, professor, que você vai usar a calculadora para agilizar para a gente? Vou, gente, porque é só para agilizar a aula, tá bom? Então teremos 1 dividido por 75 dentro da raiz quadrada, que dá 0,11, tá bom? 0,11. Venho aqui e coloco 0,11 e multiplico por 6,28. Lembrando mais uma vez, hein, gente? Só para agilizar aqui na aula, senão o tempo passa. 0,72. Então, o período é de 0,72 segundos, tá bom? Como a frequência é 1 sobre o período, é o inverso do período, basta eu fazer a divisão agora. 1 dividido por 0,72.
Vamos à calculadora novamente para agilizar nossa aula. Eu venho aqui 1 dividido por 0,72. Eu terei que a frequência é de aproximadamente 1,4 Hz. Tá bom? Essa é a frequência do movimento. E assim nós encerramos a nossa aula e espero que vocês tenham entendido. Na paz aí.